Eu não vou falar nada, hein? Eu não vou falar nada, mas eu espero que vocês estejam nesse momento se organizando para fazer a fila. Que golaço, Lucas Beleze! Mas que golaço, que golaço, que golaço. O Atlético faz 2-0, derrota o Operário, primeira vitória do Atlético como mandante no campeonato, né? Afinal, o jogo contra o Andraus, o Atlético estava na condição de visitante dentro da própria Arena da Baixada. E lembrando que foi o primeiro jogo também que o Atlético passou sem sofrer gols nesse campeonato paranaense. Tinha sofrido no Andraus ali no finalzinho, tinha saído perdendo pro time do Cianorte, sobe o nível de competitividade, vai pegar um Operário que a gente sabe que historicamente é um time que dificulta a vida do Atlético, um time que incomoda bastante o Atlético, mas mesmo assim tá aí o primeiro jogo sem o Atlético sofrer gols, o que eu acho que representa muito bem que foi a partida, tá? Eu sei que o torcedor do Atlético, de certa forma, ficou incomodado dos momentos que a gente não teve tanto a bola. Eu sei que o torcedor do Atlético talvez esperasse um domínio maior, mas pra mim, taticamente, coletivamente, em questão de organização, foi o melhor jogo que o Atlético teve até agora no campeonato. E taticamente, organizacionalmente, o time ele funcionou muito a partir da capacidade de pressão que a gente teve na saída de bola do time do Operário. O time do Operário dificilmente tentava uma bola longa. O time do Operário optava sempre em sair curto. Optava sempre em sair distribuindo o jogo. Opção dos caras. Eu acho que faz sentido também dentro da ideia de jogo que o Alex traz desde a Série B passada. Mas o fato do Atlético ter pressionado tão bem a saída de bola do adversário impediu que o jogo do Operário tivesse fluidez. E quando passava das primeiras barreiras de pressão, o Atlético conseguia fechar bem o bloco. O Operário tinha dificuldade, tanto que criou poucas chances de ataque posicional ali contra o nosso bloco fechado. E a gente conseguia se defender. Então, essa estabilidade que o setor defensivo do Atlético trouxe para o jogo, que os comportamentos defensivos do Atlético, desde a primeira pressão, trouxeram para a partida, eu acho que fizeram o Atlético, mesmo em momentos que a gente não tinha bola, mesmo em momentos que a gente não tinha controle, conseguir ter uma estabilidade maior no jogo de não sofrer tanto. O Mikael faz duas grandes defesas, uma em um passe errado do Riquelme, aí joga a bola nas costas do Abraão que não consegue a recuperação. O Léo até atrapalha um pouquinho ali o Ailon, mas o Mikael faz uma grande defesa. E o outro, um chutão pra cima que o Léo Gaúcho consegue improvisar ali e obriga o Mikael a fazer um milagre. E é muito legal você ter o Mikael aparecendo bem. Foi o que eu falei pra vocês. Eu acho que vai ser uma temporada que o Mikael vai retomar o gol do Atlético, vai retomar a titularidade do gol do Atlético, porque a gente tá falando de um goleiro que é muito bom goleiro, em momentos de instabilidade mental aconteceram, mas é muito bom goleiro. Mas eu acho que o Atlético ofereceu muito pouco pro time do Operário. É verdade também que o Atlético gerou muito pouco. É verdade também que o Atlético poderia, por exemplo, ter aproveitado muito melhor as transições, como por exemplo aquela que o Leozinho parte com o chiquete e não consegue fazer o passe e dá um chute horroroso. É verdade que o Atlético poderia ter aproveitado muito melhor as bolas que conseguiu recuperar no campo de defesa do time adversário. E aí eu volto a elogiar. Eu acho que o time ele entregou muito bem nesse sentido, na capacidade de pressionar. Até jogadores que não foram tão bem na partida pressionaram muito bem, como foi o caso do Riquelme. Então acho que o Atlético ele poderia ter tido um pouquinho mais de capricho ali. Até por volta dos 60 minutos, porque quando o Bruninho entra as coisas mudam, e aí o último terço do Atlético começa a funcionar muito melhor. A gente vai fazer um vídeo amanhã, 6 da manhã, para falar sobre o Bruninho, mas só para chamar a atenção de algo além do gol. A melhor jogada do Luiz Fernando, que não foi uma grande jogada, mas a melhor jogada do Luiz Fernando do jogo foi quando ele conseguiu interagir com o Bruninho. A melhor jogada do Gilberto no jogo foi quando ele conseguiu interagir com o Bruninho. Então a gente fala de um moleque que individualmente é um talento muito acima, mas a gente fala de um moleque que coletivamente consegue trazer um impacto muito claro de quem tá ao redor dele. É um facilitador para quem tá ao redor dele. Acho que, pô, tem uma bola ali que ele recebe do Mares que ele poderia ter um pouquinho mais de cuidado na hora de finalizar. Ia ser incrível comemorar mais um gol do Bruninho. Mas eu acho que fica muito claro o impacto positivo que esse garoto ele apresenta
para um time sub-23 e a gente falou, né? Putz, agora a gente vai enfrentar um time mais maduro, agora a gente vai enfrentar um time fisicamente mais pronto. E acho que isso foi um tema ao longo da partida. Como o Atlético teve dificuldade em alguns momentos para ganhar os duelos individuais de um time que tinha o Índio, tinha vários jogadores ali que são realmente muito fortes. A zaga muito física, o ponta de Cabo Verde muito físico, que o Claudinho conseguiu controlar muito bem. E mesmo assim, isso não foi suficiente para parar o Bruninho, com muito poder associativo, com poder de criação de jogada e com o mais importante, poder de gols. Querendo ou não, são 3 jogos no time principal, 1 gol, 2 gols anulados e 1 gol, ou seja, 4 gols em 3 jogos. Mostra o poder de fogo que esse garoto tem. Vamos falar um pouquinho de individualidade, que eu sei que vocês gostam quando a gente traz esses pontos aqui. A gente elogiou o Mikael, a gente elogiou o Bruninho. Defensivamente, acho que o Atlético fez um bom jogo. Também nada demais assim, mas existia um receio muito grande de como seria a dupla de zaga de Abrão e Léo Pelé. Acho que não comprometeram. O Beleze deu um mole ali, mas também nenhum cenário que eu acho que comprometeu muito. Mas eu quero elogiar os laterais, né? Se o Gilberto não conseguiu aparecer muito, muito mais culpa do Leozinho, que não chamou ele pra interação do que qualquer coisa. No lado esquerdo, mais uma partida ótima do Claudinho, cara. Que campeonato esse garoto vem fazendo? Campeonato de maturidade, campeonato de estabilidade no setor, capacidade defensiva muito acima da média, tanto para proteger lançamentos, né, da famosa defesa de profundidade, quanto para duelos individuais. Para mim é um jogador que mesmo a gente já tendo um número e muita qualidade a partir dos nossos laterais esquerdos do time principal, o Claudinho vem se bancando. No meio campo, eu gostei do jogo do Raul e eu tenho muita preocupação pra falar isso. Porque eu gostei do jogo do Raul, mas eu sinto que não é o suficiente pra eu chegar aqui e falar que o Raul merece ser utilizado no time principal. O Raul fez um feijãozinho com arroz, bem temperadinho ali. Acho que deu um funcionamento e uma estabilidade competitiva maior para a equipe do que o próprio Diogo Riquelme, que fez mais um jogo ruim na minha visão. Mas eu ainda acho que é cedo a gente cravar, putz, o Raul ele pode ser uma peça do elenco principal. Mas também pode ser um jogador que, conforme vai recebendo chances, vai evoluindo. Num primeiro momento, acho que é insuficiente, mas também não acho que tá ruim. Mas eu acho que depois de um ano apresentando tão pouco, o Raul ele precisa se provar em mais larga escala. Criação de jogadas, cara, pra mim nem Dudu nem João foram bem, tá? Pra mim nem Dudu nem João foram bem. Achei o João melhor um pouquinho na questão da pressão, mais disposto a pressionar, mais disposto a incomodar a saída de bola do adversário. Então isso conta a favor do João pra mim. Torço muito pra que a gente não tenha um João Cruz com problema pra dar sequência pra temporada, mas aí, enfim, o Dudu entra ao longo da partida pela lesão do João e pra mim não vai bem mais em nenhum jogo. Acho que já são 3 jogos do Dudu e o Dudu não conseguiu ir bem em nenhum jogo até agora nesse Campeonato Paranaense com a camisa do Atlético. É óbvio, teve umas férias onde viajou, casou e tudo mais, é normal. Mas eu esperava mais do Dudu, esperava mais protagonismo do Dudu. Chiquete muito discreto, produziu quase nada, apesar de ser muito voluntarioso para pressionar. E eu acho que durante boa parte do jogo a gente teve o Leozinho como dos nossos principais jogadores de ataque. Isso significa que o Leozinho foi bem? Não. Mas isso significa que ele conseguia prender um pouquinho mais a bola, ser um pouquinho mais consciente. Acho que foi muito individualista, tentando sempre estar em condição de finalizar. Acho que o jogo do Leozinho ele tem, por natureza, uma capacidade de associação muito grande. Então, se eu fosse o Leozinho, eu não abriria a mão do que ele pode entregar de melhor. Mas aprendeu muito o jogo. Acho que, pô, não é isso que a gente quer ver do Leozinho. E pra terminar dos jogadores que entraram que a gente não falou, cara, eu não vou romantizar o gol do Beleze, tá? O Beleze ainda deve sair do Atlético. Mastriani, nulo, né? Nulo. Existe uma campanha pra gente analisar um pouco Mastriani. Cara, hoje foi um dia de lembrar como eu odeio o Mastriani, velho. Desculpa, virou uma questão pessoal pra mim. Virou uma questão de um jogador que eu não consigo enxergar nenhum ponto positivo pô, contar com ele em campo. Não mostra disposição, não mostra capacidade de pressão, não mostra entendimento da fase tenebrosa que ele vive, ele só tá ali em campo. No final das contas, é um grandioso vegetal em campo. Quem mais entrou? O Bruninho, a gente já falou. Cara, elogiar o Maresi. Maresi e Alejandro entraram, né? Eu confesso pra vocês que, assim, fazendo um cálculo dos jogadores que melhor vem aproveitando
a minutagem no Campeonato Paranaense, eu acho que o Maresi vem sendo um dos que vem conseguindo ter maior regularidade nesses minutos que ele vem sendo utilizado, cara. O Maresi, quando participa, ele costuma participar bem. O Maresi, quando participa, ele costuma, pô, gerar boas transições, pressiona bem, boa relação com a bola. Um todo-campista ali que eu acho que o Atlético ainda vai segurar, mas se for pra pensar em alternativas que vem fazendo o Campeonato Paranaense uma ponte pro time principal, eu acho que a gente precisa falar do Maresi mais do que do Leandro Garcia. Acho que é basicamente isso, rapaziada. A gente vai começar amanhã, 6 da manhã, já falando sobre o Dudu, mas queria trazer alguns pontos aqui pra vocês de Atlético 2, Operário 0. Pra mim, a melhor atuação coletiva da temporada. E aí fica saudações ao nosso querido João Corrêa. Valeu? Tamo junto, é nóis.